Olá, estamos de volta com mais uma edição do Jornal Panorama. Aqui você acompanha o que acontece no Parlamento Capixaba. Veja as notícias das sessões ordinária e extraordinária realizadas nesta quarta-feira. Quem traz as informações para a gente é a repórter Gabriela Zorzal. Gabriela? Durante os trabalhos desta quarta-feira, os deputados aprovaram um projeto de lei que torna obrigatória a divulgação do valor de venda ou aluguel em anúncios de jornais e revistas. A iniciativa é de autoria do deputado Luiz Durão. Muitas vezes a gente vê nos veículos de informação, jornais, nos classificados, ofertas de apartamentos, de carros, de vários tipos de imóveis. E, na verdade, não traz o preço. Então, a pessoa que tem interesse em comprar um apartamento, comprar uma casa ou comprar um carro, muitas vezes ele perde um dia de trabalho para ir atrás desses imóveis para poder tentar adquirir um apartamento, a sua casa ou o seu carro. Acontece que quando chega lá, o preço está fora do seu alcance para que ele possa comprar isso aí. Então, essa é a necessidade de ter os preços, porque a pessoa que vai procurar um imóvel desse, ele já vai ver que está dentro da sua capacidade de adquirir o mesmo. E começou a tramitar na casa, a partir da leitura em plenário, uma proposta de emenda constitucional que assegura o trabalho dos defensores públicos em todos os municípios capixabas. O projeto é de autoria do deputado Gilcinho Lopes. Teremos, a partir da aprovação dessa proposta de emenda constitucional, defensores públicos em todos os municípios do estado do Espírito Santo, nos 78 municípios, porque nós temos pessoas carentes. Lá em Divino São Lourenço, ele tem que sair para vir cá em Iuna para poder consultar ou ter uma informação, ajuizamento de uma ação pelo defensor público. Enquanto que, se estiver no município, ele não precisa fazer esse deslocamento, as ações serão mais céleres. Os parlamentares também fizeram uma sessão extraordinária nesta quarta-feira para analisar algumas matérias que estavam tramitando em regime de urgência. Entre as aprovações está uma alteração na lei orçamentária vigente, incluindo as APAES de Vitória e Vila Velha como entidades aptas a receber recursos públicos. Obrigada, Gabriela. Obedecendo a uma exigência constitucional, o secretário de Estado da Saúde, Tadeu Marino, esteve na Assembleia Legislativa para prestar contas de sua gestão à frente daquela pasta. O secretário fez um balanço das ações desenvolvidas na área de saúde em 2013, além de antecipar algumas medidas a serem adotadas ainda este ano. R$1,6 bilhão investidos na área da saúde em 2013. Os recursos foram aplicados em ações como serviços de atenção primária, aumento do número de leitos hospitalares, reforma, construção e ampliação de hospitais. Esses foram alguns dos destaques apresentados pelo secretário de Saúde, Tadeu Marino, durante a audiência pública de prestação de contas das atividades realizadas pela Secretaria nos últimos 4 meses de 2013. O relatório completo foi entregue à Comissão de Saúde da Casa. Apesar dos investimentos, o secretário reconheceu que ainda há gargalos, como o déficit de mais de 4.400 leitos clínicos e cerca de 350 leitos de UTI. A gente tem a humildade de reconhecer que a gente falta fazer muito ainda pelo Espírito Santo, pela saúde pública do Espírito Santo. A meta do governo é entregar até o final de 2014 1.200 leitos hospitalares. Isso é como se fosse a abertura de 6 hospitais de 200 leitos, como se o governo tivesse aberto 6 hospitais de 200 leitos. Com uma carência de que nós recebemos, leitos, mais de 5.000 leitos que nós recebemos ainda como carência, por mais que a gente abra leitos, ainda a gente vai ter de fazer essa política de enfrentamento ainda por muito tempo. Gestores da saúde e representantes de entidades dos profissionais da área participaram da audiência. A Associação dos Amigos dos Autistas aproveitou a oportunidade e cobrou a criação de centros especializados no tratamento de autistas. Hoje o autista no Espírito Santo ele faz vários atendimentos isolados em entidades e
no Sistema também único de saúde. Isso acaba dificultando o tratamento, porque como o autista ele é um transtorno que varia muito, tem vários graus, é preciso que tenha um centro onde todos os profissionais estejam integrados para que tenha um melhor aproveitamento, né, dentro do tratamento. O presidente da Comissão de Saúde, deputado Dr. Hércules, coordenou a audiência pública. Foi um momento que nós assistimos aqui o Ministério Público dar o seu depoimento, cobrar algumas ações. O Ministério Público também mostrou alguns avanços e algumas dificuldades ainda que o poder público tem com relação à saúde pública. Mas o saldo foi muito positivo, porque nós vimos as ações, a forma de aplicar o dinheiro do imposto que nós pagamos e que algumas respostas que o governo está dando, mas precisa intensificar mais isso. Em entrevista dada pelo diretor-presidente da concessionária Rodossol, Geraldo Dadalto, ao jornal Metro, foi criticada pelo deputado Euclério Sampaio. O ponto de discórdia é o pedágio da terceira ponte. Depois de mais de 10 anos de eu afirmar que a ponte já estava paga, agora veio o governador, disse que a ponte já está paga, agora vem a própria Rodossol e disse que a ponte já está paga. É a confirmação de toda a nossa luta, né, vindo à tona. Eu quero saber o que eles vão alegar para justificar o recebimento de mais de 13 anos de valores indevidos da população, aonde eles vão, a justificativa que eles vão arranjar para dizer onde colocar esse dinheiro, né? Eu espero que no mínimo tenham a decência de devolverem a ponte ao povo e juntamente com a Rodovia do Sol, e que o Estado arque com a manutenção da ponte, da terceira ponte e da Rodovia do Sol. A Comissão de Política sobre Drogas conhece o trabalho de recuperação de dependentes químicos da Igreja Assembleia de Deus. Cleverton é assistente social no programa Incluir do Governo do Estado. Em suas horas vagas, ele é voluntário no Ministério de Teatro Revolucionários de Cristo da Igreja Assembleia de Deus. A peça Amarras, sobre os vícios que seduzem os jovens na atualidade, é a mais apresentada pelo grupo e foi encenada na reunião da Comissão de Política sobre Drogas. Vim mostrar todas as amarras que vem prendendo os jovens, seja a droga, seja o consumismo de hoje, que é pregado, que você tem que ter carro, que você tem que ter moto, que você tem que ter muito dinheiro. Então isso acaba aprisionando o jovem a querer mais e muitas vezes ele acaba entrando no crime devido a isso. Cleverton também se dedica a outra iniciativa da igreja, o projeto Vida de Recuperação de Dependentes Químicos. O projeto Vida, ele trabalha com dependentes químicos, tem vagas para 30 acolhidos, hoje são 20. E ele trabalha de uma forma terapêutica, trabalhando não só o dependente, mas também trabalhando a família como si. Porque nós sabemos que a família ela precisa fazer parte, né, desse tratamento, porque muitas vezes a família também ela é alvo desse dependente, ela se estressa, ela fica magoada, triste, a baixa estima nela, entendeu? Então ela precisa também ser tratada até mesmo para receber esse dependente quando ele sair do centro de recuperação. A presidente da Comissão de Política sobre Drogas elogiou a iniciativa dos jovens. Falando, conversando, muitas vezes é mais difícil, mas através do teatro, isso chama atenção, prende a atenção do viciado e ele se vê na peça, porque aqui ficou claro. A gente vê o quanto que o menino que foi amarrado com várias cordas, o quanto que ele está amarrado e o quanto que isso faz com que o viciado se identifique. Deputado Nilton Baiano se despede do mandato na Assembleia Legislativa. O cargo volta a ser ocupado pelo secretário de Estado de Esportes, Vandinho Leite, que deixa a pasta para se candidatar nas eleições de outubro. Nilton Baiano fala sobre a sua saída da Assembleia. Nessa interinidade que eu estive aqui, eu procurei contribuir. É claro que acho que podia ter contribuído mais. Teve alguns projetos que nós elaboramos na primeira vez que estivemos e não conseguimos que ele fosse aprovado, como é o caso da abertura dos supermercados aos domingos. Então é uma experiência que para mim foi muito boa e eu saio daqui, como cheguei, muito feliz. A TV Alice chega ao interior do estado ainda no primeiro semestre deste ano. Essa é a expectativa do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Teodorico Ferraço.
O objetivo é dar maior transparência às ações dos parlamentares. Algumas pesquisas recentes que foram colocadas nos jornais, nos principais periódicos que honram o Espírito Santo, o povo não conhece muito o que o deputado faz. Não tem conhecimento das atividades dos parlamentares. Muitas vezes desconhece que todos os projetos importantes desse Estado passam pela Assembleia Legislativa. Daí porque nós decidimos fazer uma concorrência pública para a retransmissão dos sinais da TV, que é muito bem dirigida aqui pelo Marcelo e por toda a sua equipe, uma equipe de primeiro mundo, de gente que trabalha com amor, com carinho. E nós então queremos levar o nosso sinal daqui, que só pega hoje na Grande Vitória, para todo o Espírito Santo. Isso só não vai acontecer se as geradoras de televisão de norte a sul, leste a oeste, não se interessarem em programarem junto conosco, mas não será gratuito, vai ser o menor preço, e assim todo o povo do Espírito Santo, como já conhece o trabalho dos deputados e dos senadores, através dos sinais que vêm de Brasília, nós também estaremos em condição de produzir e levar até o capixaba, mostrando o que nós estamos fazendo. É a verdadeira transparência da Assembleia Legislativa. Você conhece o portal Transparência da Assembleia Legislativa? O portal cumpre rigorosamente a Lei de Acesso à Informação e garante a publicidade na administração pública. Nesta edição do Conheça o Parlamento, você vai ficar sabendo sobre este instrumento de cidadania. Uma palavra tem ganhado cada vez mais força no cenário político brasileiro: transparência. Afinal, essa é uma das principais reivindicações da população, que quer saber onde o dinheiro público tem sido usado. Na Assembleia Legislativa do Espírito Santo, essa prestação de contas é feita por meio do portal Transparência, no site oficial da Casa. Basta entrar no link Transparência no Legislativo para acompanhar gastos como cotas parlamentares, repasses financeiros e licitações. Também estão no portal o conteúdo das sessões plenárias e o perfil de cada deputado, além da composição e o objetivo de cada comissão temática permanente. Outros dados são referentes a cadastro de fornecedores, contratos, quadro de pessoal, viagens oficiais e dados antigos de cotas e frequências. A ideia de transparência na Assembleia Legislativa ela sempre existiu. Desde quando a gente instituiu o portal, em meados do ano 2000, o portal ele já vinha trazendo algumas coisas relacionadas à transparência, como informações sobre licitação, sobre contratos e sobre cotas dos parlamentares. Em 2009 a gente pensou um novo portal, o nosso portal já estava defasado e em 2009 a gente já teve essa ideia de criar exatamente um portal da transparência, que no nosso caso nós chamamos de Transparência no Legislativo, que é como ele se apresenta hoje no nosso site. Quando a Lei de Acesso à Informação entrou em vigor, em novembro de 2011, o portal Transparência passou por poucas adequações, pois já estava estruturado dentro do que prevê a legislação. O nosso portal ele é tão completo que ele recebeu inclusive elogios. Em uma pesquisa que foi feita no Estado sobre os portais de todos os poderes, o portal da Assembleia Legislativa foi considerado o mais completo. Mas se algum dado não for encontrado no portal, é possível solicitá-lo por outros canais de informação. A Casa ela mantém um espaço aberto para o usuário vir aqui nos questionar sobre qualquer informação que ele não encontrou no nosso portal. Como é que ele pode fazer isso? De duas formas. O usuário pode ter acesso a essas informações adicionais por meio do nosso protocolo. Ele vem ao Poder Legislativo, que fica aqui em Vitória, na Enseada do Suar, e vai receber um formulário próprio. Nesse formulário, ele vai escrever qual é a dúvida, qual é a sugestão e o que ele quer saber da casa. E a gente tem um prazo de 20 dias para responder. A gente está aberto a todo tipo de sugestão dos nossos usuários e o contato com a gente pelo portal Transparência se dá pelo transparência@l.es.gov.br. Confira agora a agenda de atividades na Assembleia Legislativa para esta quinta-feira. 9 horas da manhã, reunião extraordinária da Comissão de Educação, audiência pública para debater reivindicações da categoria dos professores, no plenário Dirceu Cardoso.
E o Jornal Panorama fica por aqui. Continue acompanhando a programação da TV Alice Digital e os trabalhos dos parlamentares pelo site e pelas redes sociais. Obrigada pela audiência e até o próximo encontro.